Vamos agora para Campinas, conversar com o economista Otílio Rodrigues. A reforma tributária que foi aprovada pelo Senado Federal, a matéria volta para a Câmara para uma nova apreciação. E nessas votações, os princípios básicos foram preservados ou a reforma sofreu alguma alteração substancial nessa apreciação no Senado? A reforma tributária está entre aqueles grandes temas nacionais que se fala a vida inteira e pouco se faz. Então é o caso da reforma política, é o caso da reforma da Previdência, está quebrada e que algumas vezes vai ter que ser refeito. E a reforma tributária é mais um desses temas, né? Então o que se temia, né, é que se desfigurasse a reforma tributária. Vamos lembrar aqui que no mês de julho ela foi apreciada pela Câmara, foi aprovada em primeiro e segundo turno, porque é uma PEC constitucional, seguindo o rito normal do parlamento, ela foi encaminhada ao Congresso, onde se temia que houvesse uma série de alterações, e realmente houve. Não é a reforma dos nossos sonhos, porém é a reforma possível e é melhor que seja assim. Nas democracias há um debate, há uma discussão, apesar das discordâncias e das divergências, é bom que seja assim. Somente nas ditaduras em que o laudo técnico, a proposta técnica é aprovada sem discussão. O que aconteceu no Senado? Alguma coisa do que nós já temíamos. Nós vivemos um caos tributário, mais de meio século que nós convivemos com um sistema caótico que atrapalha o desenvolvimento do sistema econômico, que atrapalha as empresas, é injusto, é um caos, prejudica as empresas, prejudica a produtividade do sistema econômico. O que se temia no Senado é que houvesse alterações substanciais. E realmente aconteceram algumas alterações que é mais criticável. É a criação de alguns privilégios que se abriram, que se ampliaram, né? Não se justifica, por exemplo, para listar 3 privilégios inaceitáveis que existem no sistema tributário atual, que são preservados, que é um regime especial de tributação para as igrejas. Não se admite isso. Há muitos aproveitadores que, em nome de uma fé, se aproveita de um regime tributário para usufruir e aproveitar de interesses privados e particulares. Não se justifica um regime especial para militares, o regime especial da Zona Franca de Manaus. Todo regime especial tem um bom propósito, que é criar condições para que as entidades, as instituições... Agora, depois, você tem que tirar esses privilégios. No Brasil, não. Se cria privilégios e eternizam esses privilégios. O caso da Zona Franca de Manaus foi iniciado com um objetivo de 40 anos, já foi prolongado e prorrogado, e agora é prorrogado até 2070. Então, esse tipo de privilégio não se aceita. Na reforma que foi encaminhada, aprovada no Senado, ampliam-se alguns privilégios de regimes especial para o setor de turismo, para agentes de viagem, para profissionais liberais, para médicos, advogados. A reforma tributária é um bem maior para o país. Se vai dar certo, se não vai, isso é outra questão, porque no Brasil nós temos uma grande capacidade de criar dificuldades, de tornar, de desfigurar, de distorcer bons temas, como é esse da reforma tributária. Então é essa mais ou menos a minha avaliação. Eu acho que os grandes ganhos é a simplificação, acaba a questão da cumulatividade, que era o efeito cascata que se propaga na diversos estágios da cadeia produtiva. Então eu listaria isso como um ganho, a simplificação. Vão ficar apenas 2 grandes tributos. No regime atual há uma grande injustiça social da regressividade, que os que têm menos pagam mais. Foram feitos alguns estudos pelo Banco Mundial e pelo IPEA que mostram que essa reforma foi aprovada, ela vai trazer ganhos de eficiência, de produtividade para o sistema. No longo prazo, nós não teremos ganhos imediatos aqui, a vida não vai ficar mais fácil amanhã, porém, se tudo transcorrer dentro do planejado, do previsto, e se nesse retorno à Câmara, né, porque a Câmara vai apreciar algumas alterações que o Senado fez, mas aí seguramente deve ser votado somente aquilo que foi alterado e não vai ser mais apreciado o conjunto da reforma como um todo, né? Então eu acho que é um avanço, é uma conquista, é um momento histórico e a gente tem que acreditar nisso.
garantia de futuro ninguém tem nenhuma, né? Amanhã pode mudar tudo e se mostrar um completo desastre. Mas isso aí não depende de nós, eu acho que a gente tem que fazer o que tem que ser feito a cada momento. É mais ou menos essa a minha análise que eu faço dessa aprovação da reforma tributária no Congresso. Mas essa história aí do direito sobre herança, do imposto da herança, que as pessoas podem perder, quer dizer, o Estado é que deve ficar com o patrimônio, e isso teve alguma alteração? Nessa reforma em si, o que aconteceu neste momento é o seguinte: existem 5 categorias de impostos no Brasil, 3 federais, um estadual e um municipal, que é o PIS, o COFINS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS no âmbito federal, o ICMS no âmbito estadual e o ISS no âmbito municipal. Esses 5 tributos serão substituídos por apenas 2, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O CBS fica no âmbito federal e o IBS no âmbito estadual. Vai haver um período de transição que começa com alíquotas progressivas a partir de 2027, se estende até 2032, quando finalmente vai ser utilizada a alíquota plena. Essa reforma tributária é apenas para esses impostos. Tem 2 outros tipos de impostos que não foram contemplados neste momento, até o que eu sei, que é o imposto de renda, que é uma outra categoria de imposto, e o imposto sobre herança, que é uma outra também categoria de imposto. O imposto sobre valor agregado, que é o que essa reforma tentou, que é aquele imposto que incide sobre a atividade econômica, o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, em cada etapa da produção, seja de bens, seja de serviços, a União tributa uma parcela, atendendo os princípios da tributação. O que essa reforma visou foi isso. Imposto sobre herança é uma discussão, eu imagino, que deve voltar em outro momento, porque a natureza do imposto sobre herança é uma outra questão, assim como o imposto de renda também. Essa reforma não mexe com o imposto de renda, mexe apenas com aqueles impostos que incidem sobre a atividade econômica normal, produção de bens e comercialização de serviços. É uma velha discussão, o PT tem um projeto deles de criar, por exemplo, imposto sobre patrimônio, que eles falam numa linguagem que é, vamos dizer, articulada, muito bonita, de tirar dos que mais têm para distribuir pelo que menos tem. Essa conversa aí é conversa para boi dormir. A gente sabe, no final de tudo, o que eles querem é aumentar a arrecadação, aumentar os gastos, mas essa é uma outra discussão, Erivan, que se voltar ao Congresso Nacional, seguramente vamos estar acompanhando e vamos estar vendo quais são as propostas. Me parece que, nesse momento, não estamos intervindo no imposto sobre herança. E acontece em todos os países do mundo. O déficit zero parece que foi para o espaço. Até agora, recentemente, o presidente deu uma declaração que a oposição, obviamente, reagiu, dizendo que não tem esse negócio, não. Reuniu até os ministros, tem que gastar e gastar bem. Já disse reiteradamente que não está preocupado com esse negócio de gastar, não. Tem que gastar. Depois botou Lula e a Gleisi Hoffmann e Lindenberg e Farias botando a culpa no mercado, que o mercado é muito ganancioso, então jogando a culpa para os outros. Vai gastar e joga a culpa no mercado. Para aprovar essa reforma, o governo lançou mão de 10 bilhões de reais para comprar parlamentares do Centrão. Esses pontos aí, eles têm alguma implicação nesse projeto? Esse é o drama que se vive no mundo inteiro e, independentemente de governos e de países, os Estados Unidos são a economia mais poderosa do mundo e também vive sérios problemas de déficit. Eu lendo hoje o New York Times, o debate que está nesse momento é que o aumento da dívida pública nos Estados Unidos também é um fato constante e que alguns analistas estão questionando a sustentação de 2 guerras simultâneas, porque os Estados Unidos está disponibilizando recursos para auxiliar a Ucrânia e também está disponibilizando recursos para auxiliar Israel, e a conta não é pouco. Então, isso é um drama que todos os governos vivem, né? Eu acho que o que a sociedade teria que fazer seria discutir no parlamento a questão da eficiência do gasto público, trazendo a questão aqui para o nosso país, do ponto de vista doméstico. O que os nossos parlamentares poderiam estar fazendo nesse momento era cobrando do governo medidas para ter um gasto público mais eficiente,
deprimente, né? Porque no Brasil se gasta muito. A previsão é que o governo já assumiu um compromisso de manter a carga tributária entre 25% e 27% do PIB, fazendo um estudo histórico do peso que a carga tributária representou nos últimos anos. É alta, é uma das mais altas do mundo. O problema aqui é que, além de ser alta, é ineficiente. De tudo que se produz, o cidadão paga, de cada R$100 que é produzido no Brasil, em média hoje, 30 e poucos reais a gente está pagando, transferindo para o governo. Se a gente tivesse de volta segurança pública, educação de qualidade, infraestrutura, saúde, previdência e tudo mais, seria até pouco. O problema é que a gente paga duplamente, porque além de se pagar uma alta carga tributária, o serviço público que se recebe do Estado é lastimável, é deprimente. E aí você paga duas vezes, porque você tem que ter segurança privada, você tem que ter planos de saúde privado. Então, no Brasil nós estamos pagando duas vezes. Se nós fôssemos um país sério, a gente estaria discutindo nesse momento, ao invés de ficar contra ou a favor nessa polarização idiota, a gente teria que estar discutindo o que seria uma reforma tributária justa, adequada, que trouxesse eficiência para o sistema produtivo, para as empresas, para os agentes econômicos e tudo mais. Isso que a gente teria que lutar.